Você sabe o que é Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que vai entrar em vigor em breve? É o que a gente vai tentar explicar hoje no RFM News. Olá, eu sou Vitor Ramos, sócio responsável pela área de Direito Empresarial do Ramos Ferraz Moura Advogados, e esse é mais um RFM News. Hoje, pessoal, a gente vai falar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Com certeza, de uma forma ou de outra, você já ouviu falar nela, mas muita gente não tem a mínima ideia do que se trata. Inclusive, numa pesquisa que fizemos no Instagram aqui do escritório, a gente recebeu como pedido que a gente falasse no RFM News sobre essa lei, e é o que a gente vai fazer agora. A LGPD ela foi instituída em 2018 e soma o Brasil a 120 outros países que já tratam sobre a proteção de dados pessoais. Essa lei é inspirada na GDPR europeia, que com certeza você já é afetado por ela, apesar de ser europeia, a gente vai explicar o porquê. E ela é a Lei 13.709 de 2018, que vai entrar em vigor em maio do ano que vem. Essa entrada em vigor já foi prorrogada algumas vezes, então um dos pontos para você se ligar aí, não vai valer dizer que não teve tempo para se adequar. A lei é de 2018 e vai entrar em vigor em maio de 2021. Então essa desculpa não vai colar. Pois bem, o principal objetivo da LGPD é regulamentar o tratamento de dados. E o que vem a ser tratamento de dados? Com certeza em algum momento você já recebeu uma propaganda ou um anúncio ou um e-mail referente a um serviço que você acabou de procurar na internet ou que você conversou com alguém. Isso daí é feito com base em tratamento de dados que a empresa tem, alguma empresa vai ter sobre você e vai repassar a outra possivelmente sem a sua autorização, até a entrada pelo menos em vigor da LGPD, e isso vai chegar até você em forma de marketing. Esse é só um exemplo de como funciona o tratamento de dados. Os principais dados a serem protegidos são o nome, telefone, endereço, número de documentos como CPF, RG, e-mail, enfim, tudo aquilo que te identifica como uma pessoa física, um consumidor, alguém que existe no mundo jurídico, digamos assim. Então, esses são os dados principais que visam ser protegidos. E também os cookies. Vou explicar o que são cookies mais adiante nesse vídeo, mas eles também são considerados pela LGPD como dados pessoais e estão protegidos por essa lei. A LGPD, inclusive, passa a proteger muito mais o titular desses dados que eu acabei de descrever. Ou seja, se você passa a ter poder sobre os dados que compõem a sua personalidade. Então, o seu e-mail, o seu telefone, o seu endereço, os seus gostos pessoais, eles passam a ser de sua titularidade efetiva. Você tem poder sobre eles e poder sobre quem vai poder utilizá-los e para que fim, como a gente vai descrever. Pois bem, e a quem se aplica e ao que se aplica a LGPD? A LGPD se aplica basicamente tudo que gera dados. Então é pessoa física, pessoa jurídica, pessoa de direito privado, pessoa de direito público. Todo mundo está sujeito a LGPD. Todo mundo que é o titular dos dados passa a ter direito. Todo mundo que vai controlar, manipular e tratar esses dados passa a ter deveres a serem observados. E com um detalhe, todos os dados coletados em território nacional, ainda que referentes a empresas estrangeiras ou a pessoas de outros países, eles estão regulados pela LGPD. O artigo 3º, parágrafo 1º da LGPD, inclusive, diz que consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular neles se encontre no momento da coleta. Ou seja, se você está aqui no momento da coleta dos seus dados, eles são protegidos pela LGPD. Uma coisa super importante, talvez o mais importante de falar nesse vídeo aqui, é a obrigação que as empresas passam a ter sobre ter o consentimento livre e efetivo do titular do dado para poder fazer o tratamento deles. O que é que isso significa? Significa basicamente o fim daqueles termos e condições super genéricos, imensos, sem nenhum destaque, em que você só passa para a fase seguinte se você aceitar tudo que está ali, sem nenhuma ressalva. Então você vai aceitar os termos e condições, vai aceitar receber e-mail marketing, vai aceitar que a empresa possa vender seus dados a quem quiser, e só assim você vai adiante naquilo. Você pode até aceitar tudo isso,
A empresa pode até limitar o acesso a determinadas coisas do produto dela a você, de acordo com o que você aceite, mas você tem que ter o direito de consentir livremente e ciente daquilo que você está consentindo, passo a passo, de forma específica sobre o tema. Então vamos a um exemplo para ficar mais claro. Digamos que em algum momento você consentiu que uma empresa te envie e-mail marketing, que é aquele e-mail que você recebe lá com promoções, com descontos, etc. Sobre pacotes de viagem, né? Então você autorizou que se houver promoções, se houver alguma coisa interessante sobre agências, sobre pacotes de viagens, a empresa te envie isso por e-mail. Foi isso que você autorizou, foi isso que você consentiu livre e especificamente. O que é que a empresa pode fazer? Te enviar e-mail sobre esse assunto. O que é que ela não pode fazer? Seja vendendo para outra empresa, seja transferindo os seus dados para um outro ramo de atuação dela, por exemplo, sei lá, um supermercado, ela transferir isso e você de repente está recebendo um e-mail marketing do mesmo grupo econômico até que seja, sobre uma promoção de frango, ou sobre o lançamento de um apartamento, se for uma incorporadora. Isso ela não vai poder fazer, porque o seu consentimento tem que ser, a partir da LGPD, específico sobre aquilo que foi autorizado. Os dados só poderão ser tratados de acordo com aquilo que você especificou que aceitava que eles fossem. Lembrando que são 10 as exigências que a lei traz para permitir o tratamento de dados. Não vai dar para tratar sobre todos eles aqui nesse vídeo, fica para um próximo, mas vocês estão vendo na tela aí, de forma superficial, quais são esses princípios básicos, digamos assim, que vai viabilizar o tratamento de dados de acordo com a LGPD. O artigo 4º, inclusive, pessoal, da lei, diz sobre o que não se aplica, mas também não vai dar tempo de falar nesse vídeo, fica para um próximo. Pergunta muito importante, muito recebida por nosso escritório. Eu tenho uma pequena empresa, vou precisar me adequar? Vai. Todo mundo vai precisar se adequar à LGPD. Por quê? Porque a proteção é de dados. Então, vou dar um exemplo com o nosso próprio escritório. O escritório de advocacia tem dados pessoais das pessoas e precisa ter. Só a procuração já tem uma série de dados, não é? Então, você tem nome, você tem endereço, você tem CPF, você tem telefone, você tem e-mail e você precisa proteger esses dados. O que é que isso significa? Um escritório de advocacia ou qualquer pequena empresa que tem esses dados, se for procurada por uma agência de marketing, por exemplo, que fala assim, eu quero fazer uma promoção sobre um produto que é aplicado a pessoas que têm processos judiciais em nome próprio. Eles procurariam um escritório de advocacia e falariam, eu pago X pelo seu banco de dados. Isso não vai poder acontecer mais. Hoje já deveria ter regras sobre o assunto, mas a LGPD vem a praticamente extinguir essa venda de banco de dados. Por quê? Como a exigência passa a ser de um consentimento livre, ou seja, consciente do que se está consentindo, e específico, ou seja, sobre algo que a pessoa, o titular dos dados, sabe que vai acontecer, a venda de um banco de dados de uma empresa para outra, sem que a pessoa nem saiba que isso foi feito, foge completamente às regras básicas da LGPD. Então essa troca de banco de dados vai ficar muito prejudicada depois que a LGPD entrar em vigor. Você pode estar se perguntando, mas eu não sei exatamente o que é essa venda de banco de dados. Ora, com certeza você já recebeu uma ligação de alguma empresa te vendendo algo ou até um e-mail que você não tem a mínima ideia de como aquela empresa conseguiu o seu contato. Tá aí. Provavelmente foi comprando um banco de dados de uma outra empresa. As penalidades vão variar de advertência a multas de até 2% do faturamento líquido da empresa, por exemplo, que fez o tratamento de dados em desacordo com a lei. Limitada, esses 2% do faturamento é limitado a 50 milhões de reais por infração. Então o que se percebe é que as multas serão muito altas, realmente para inibir esse tráfico de dados aí ilegal, digamos assim. Quem vai fiscalizar isso tudo? Quem vai fiscalizar isso tudo é a ANPD. E não é outra agência, pelo menos não deram esse o nome. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que na prática vai funcionar como uma agência de fiscalização, como uma ANAEL, uma Anatel, por exemplo. E essa agência, essa autoridade, na verdade, ela foi criada pela MP 869 de 2018, que foi convertida na Lei 13.853 de 2019, ou seja, já é lei e então ela já está instituída juridicamente e pronta para fazer essa fiscalização. Então vamos para as conclusões finais, pessoal.
Só lembrando que esse vídeo é curto, eu estou tentando explicar de forma mais objetiva possível o que é LGPD, é um mundo de informação, um mundo de coisas que a gente quer tratar, mas é um videozinho curto, para dar uma ideia para aqueles que não sabem e não têm a mínima ideia do que é LGPD, a gente dá uma luz aqui por meio desse vídeo. Quais são as conclusões que a gente pode aqui para resumir esse vídeo? Bom, lembra que eu falei no início do vídeo sobre os cookies? Cookies, para quem não sabe, é um sistema que consegue monitorar o que você anda fazendo na internet. Então, qual site você acessou, o que é que você digitou para encontrar aquele site, enfim, eu estou tentando resumir aqui uma parte de tecnologia. E por que isso é considerado dado pessoal? Justamente porque, mesmo sem saber o seu nome, mesmo sem saber o seu CPF, se uma empresa tem acesso aos dados de um cookie, ele sabe de onde você acessou determinado site, ou seja, a cidade que você estava, qual foi a sequência de sites que você visitou, onde você clicou no site que você estava. Então você clicou em comprar, você desistiu, você esvaziou um carrinho, ele vai saber disso. E todas essas informações que você gerou, ou seja, você é o titular de dados, vão poder ser utilizadas. Por isso a LGPD também protege esses dados. E quem usa bastante internet aqui, com certeza já viu um aviso que recentemente começou a aparecer, que você abre um determinado site e aparece uma faixa embaixo, em que aparece lá aceitar ou rejeitar, e tem um textinho ali sobre cookies. Isso daí é efeito da GDPR, que eu falei que é a LGPD da Europa, que já está em vigor há mais tempo. Por isso que eu falei que a gente foi influenciado já pela GDPR. Isso está acontecendo porque são empresas que estão regidas de uma forma ou de outra pela lei que já está em vigor na União Europeia. Então é por isso que você está tendo que aceitar cookies. E aí, para finalizar, eu deixo aqui, pessoal, um gráfico que resume tudo isso. É um gráfico elaborado pelo SERPRO, né, que é um órgão da Receita Federal, que resume tudo isso que a gente tratou aqui. É uma regra para todas, é uma regra para proteger o cidadão, que define o conceito, por exemplo, de dados pessoais e tratamento de dados, define exceções, a abrangência extraterritorial, a influência internacional desse tráfico de dados, quem fiscaliza, qual vai ser a responsabilidade de quem faz o tratamento de dados, as obrigações de gerir os riscos e falhas na guarda desses dados, a transparência dos dados e do que acontece com eles, as penalidades, que são rígidas, e a finalidade e necessidade tanto da guarda dos dados, como também da utilização desse tratamento. E um outro direito, para fechar o vídeo aqui, um outro direito que eu ainda não comentei é o titular do direito sobre esses dados pessoais vai poder solicitar a exclusão de todos os dados de uma determinada empresa que ele deixou os dados lá. Ou seja, se você por algum motivo consentiu algo, se cadastrou em algo e depois você não quer mais que aquela empresa tenha acesso àqueles dados, ou não quer mais que ela use ou que faça tratamento de dados, não quer mais consentir com o que você tinha consentido, a lei diz que você vai ter não só o direito de cancelar, como o direito de cancelar com a mesma facilidade que você aceitou. Ou seja, não vai poder ficar escondidinho em algum canto oculto da webpage, por exemplo. Então é isso aí, pessoal. Tentamos resumir aqui um assunto que é muito extenso e é muito novo, que é LGPD. Fiquem ligados, comecem a se adequar, porque ano que vem não vai dar para dar desculpa de que não houve tempo. A lei é de 2018, eu relembro, e ano que vem, em maio, ela começa a vigorar. Todos têm que estar preparados. Um abraço e até o próximo RFM News.